Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Você que é novo por aqui, já curta, já compartilha, já se inscreva também, porque ajuda muito o canal você se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando também. E, gente, hoje aqui tá um calor, graças a Deus. Eu já tava doida pra esse calor começar. Tomei um banho ali, que eu não tava aguentando, tava muito suada. Fiz um bolo de chocolate. Fiz um bolo de chocolate, bolo de cenoura com chocolate, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Ficou perfeito. E tomei um banho que eu não tava aguentando, né? Tanto calor. Como vocês podem ver, estou de blusinha de alcinha. Nossa, tinha tempo, tá? Que eu não usava uma blusinha assim de alcinha, já tava com saudade. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus chegou o calor, né? Tá chegando o calor, o tempo tá lindo hoje, o sol tá lindo, o dia tá lindo. Parece que o verão deixa a gente muito mais animado, muito mais feliz. E é isso, gente. Não tô aqui no meu ambiente de gravar e vou levar vocês lá pra sentar lá comigo e a gente bater um pouco, né, de papo. E vou mostrar pra vocês o bolo. Que delícia que ficou. Gente, não sei se dá pra perceber o quanto bonito ficou, mas o mais importante, ficou maravilhoso, gente. Eu coloquei um coco em cima e assim, ficou perfeito, perfeito, perfeito. Gente, esse bolo é muito fácil de fazer. Eu sempre, quando eu fazia bolo, eu deixava ele sempre encroava, sabe? Sempre ficava um bolo assim, não muito bom, sabe? E eu peguei uma receita e achei assim super tranquilo. Foi até uma colega minha que me mandou. Então, eu achei bem tranquilo. Você coloca no liquidificador 4 ovos, cenoura, né? Coloca óleo, uma xícara de óleo, bate ali no liquidificador, deixa bem batido, peneira a farinha de trigo, a açúcar, coloca aquilo no bolo, aquilo que você bateu, coloca lá na massa lá que dá açúcar e na farinha, depois mexe, 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 unta como é que chama, gente? Meu Deus. Unta o... Oh, meu Deus! Tem uma outra coisa. Eu esqueci. É engraçado. 3 horas depois, lembrei. É o TDAH. Você unta o tabuleiro, coloca a massa, coloca no forno em torno de uns 30, depende, né? 180 graus, em torno de 30 minutos, 30, 35 minutos. E fica perfeito. E a calda é muito simples, é leite condensado, creme de leite, achocolatado. Se você quiser colocar um coco em cima também, é mais ou menos isso, gente. É mais ou menos isso. Mas se você tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui que eu passo a receita que ela me passou. E, gente, fica perfeito, perfeito. Eu sou apaixonada com bolo, principalmente bolo de cenoura com chocolate. E ficou perfeito. Graças a Deus acertei, né? Porque todo bolo meu Deus. Mas bora lá. É isso então, gente, bora lá começar o vídeo. E hoje vai ser começou, né, o vídeo um pouco diferente do que eu costumo começar, né? Mas vai ser um vídeo mais pra gente trocar, né, algumas experiências. Hoje aquelas perguntas que normalmente eu faço para as pessoas, hoje eu que vou responder. E bora lá, galera. E agora, chegando aqui no meu ambiente, né, de gravar, o sol tá bem quente, gente, meu Deus. E vou falar um pouco da minha experiência. Não repara a minha sobrancelha, ela tá descascando assim, porque eu fiz semana passada lá na Pri. Fiz a fio a fio, né? Então ela fica feia pra ficar bonita, né? Porque agora chegou aquele período de descascar. Quem é mulher sabe o que eu tô falando. E ela vai descascar toda e depois fica bonita. Mas bora lá, né, gente? Bora lá que contar um pouquinho pra vocês. E hoje eu tô até com o tablet aqui, com as perguntas que normalmente, né, algumas perguntas que normalmente eu faço para as pessoas que eu entrevisto e vou compartilhar um pouquinho para vocês, um pouquinho da minha história e vou contar um pouco, né, da minha história, da minha experiência aqui em Portugal, o que eu acho. Vou contar um pouquinho da minha vida para vocês também me conhecer, que isso gera uma conexão entre a gente, né, vocês me conhecendo, e isso é muito importante. Eu acho que um canal, quando as pessoas que te seguem, elas sempre quer saber quem é você, quer conhecer sua história, e isso é muito legal,
né? E a primeira pergunta sempre quando eu faço para as pessoas, eu tô até com o tablet aqui, mas a primeira pergunta sempre que eu faço para todo mundo é de onde, né? Você veio do Brasil. Para quem não me conhece, eu morava em Belo Horizonte, sou mineira, comedora de pão de queijo. Sou de Minas Gerais, nasci em Belo Horizonte, mas, gente, fui criada mesmo em Mariana. Eu passei praticamente a minha infância toda em Mariana. Saí de Mariana com 15 anos, foi com 14, 15 anos que eu fui voltar para Belo Horizonte. Para quem não conhece, quem não sabe, meus pais eram pastores. Então ele tinha uma igreja, ele tinha uma igreja lá, ele pastoreava lá. E minha família é muito pequena, era só eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, né? Então a nossa família era muito, muito pequena. Quando eu saí de Mariana, voltei para Belo Horizonte já com 14, 15 anos. E depois de Belo Horizonte, minha vida mudou várias vezes, né? Meu pai, infelizmente, faleceu. Meu pai teve um problema no coração, foi fazer uma cirurgia e, infelizmente, não resistiu. Era uma pessoa incrível, né? Quem conhece e quem conheceu sabe do que eu tô falando. Era um pai de excelência, era tudo, era maravilhoso. Meu pai não é porque é meu pai, não, mas era maravilhoso, era uma pessoa espetacular. Ele era muito doente, mas sempre estava com um sorriso no rosto, não era uma pessoa de ficar reclamando muito. Na verdade, muito não, ele não era uma pessoa de reclamar. Esses dias eu estava até conversando com a minha mãe e comentando isso com ela, né? Que o meu pai, ele nunca foi uma pessoa de ficar reclamando das coisas, reclamando da vida, sabe? Ele era uma pessoa muito bom astral, tudo para ele estava bom. E ele tinha várias doenças, tinha problema no coração, já tinha dado derrame. Enfim, era uma pessoa muito feliz, né? Eu acho que o jeito que ele via a vida era muito legal. E eu tento, né, levar um pouco disso para minha vida, porque ele é um homem espetacular. Infelizmente, ele faleceu. Mas a gente já estava morando em Belo Horizonte novamente. Então, sobrou na época eu, meu irmão e minha mãe, né? E continua uma família muito pequena. Depois disso, né, para quem não sabe, há pouco tempo também, tem mais ou menos uns 6 meses, 7 meses, eu sou péssima para data, gente. Mas perdi o meu irmão também, né, ele teve um câncer e foi algo que mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu emocional. Eu já tinha até falado aqui em outro vídeo sobre isso, né? A minha família sempre foi muito pequena, então ele casou na época, casou com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que deu 2 presentes maravilhosos, né, para nossa família, para alegrar um pouco a nossa família, que é os meus 2 sobrinhos, né? Então, assim, eu acho que ele veio aqui na Terra para deixar esses presentes pra gente, e eles são bênçãos de Deus na nossa vida, né? E infelizmente ele faleceu. E mexeu muito com a família, porque a família era muito pequena, né? Eu já estava aqui, né? Como vocês viram aí no título, já tem 2 anos que eu moro aqui. Então, a gente foi criado em Mariana, viemos para Belo Horizonte. Depois disso, a vida tomou alguns rumos, né? Meu irmão casou, teve a esposa dele, teve 2 filhos, depois faleceu. Isso mexeu muito com a família. E principalmente, né, pra gente que tá aqui do outro lado do mundo. Por isso que eu falo também, você que tá vindo, né, não só para Portugal, né, para qualquer outro país ou sair da sua cidade, também tem que estar preparado para isso, gente, porque a gente nunca tá preparado para receber uma ligação que a gente perdeu quem a gente ama, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma avó, um vô, né? A gente nunca tá preparado para uma notícia ruim. E quando eu recebi essa notícia, né, que foi no período do meu acidente também, que eu já tive falando um vídeo aqui do meu acidente, foi nesse período, então foi muito complicado. Mas sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo sem a gente entender o porquê, né? E tem coisas que a gente nunca vai saber o porquê, mas Deus sabe o porquê, Deus sabe, né, porque teve que levar ele. Gente, desculpa pelo barulho, tá tendo uma construção, uma obra aqui perto, então o barulho pode incomodar um pouquinho aí, mas fazer o quê, né? São coisas da vida. Então, gente, né, passei por essa experiência tudo. Depois eu fui morar no Espírito Santo.
É, gente, sou igual cigano. Cada época eu tô num lugar, meu Deus. Aí fui morar no Espírito Santo. E, gente, não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Morei no Espírito Santo e fui com a cara e coragem, né? Eu falo, por isso que eu tenho voz para falar isso. Mudar não só de cidade, como mudar não só de país, como de cidade também é muito difícil, né? E quando eu cheguei no Espírito Santo, não tinha nada, né? Só tinha algumas roupas ali e também não foi fácil ter que meio que se reinventar, né? E emprego novo, pessoas novas, cultura nova, comida nova. Cheguei no Espírito Santo, fui vender água no sinal. Fui vender água no sinal, fui vender empada na praia. Colocava aquele cesto grande do lado, assim, ó, com as empadas, e ia pra praia vender empada. Fácil não foi, né? Poucas pessoas sabem disso. Mas eu sou uma pessoa com. Eu não sou uma pessoa muito de desistir, sabe? Eu sou uma pessoa muito certa do que eu quero, né? É muito difícil eu chegar na fase de falar que não quero desistir, sabe? Então, assim, passei esse período lá no Espírito Santo, vendia água no sinal, colocava aquelas blusas térmicas. Eu lembro que fazia muito calor, mas muito calor. E o sinal fechava, eu ia pro meio lá, ia vender água e vendia minhas empadas, vendia empada com suco. E não tinha tempo ruim, gente. Eu não tinha medo, sabe? Eu queria vencer, eu queria conquistar, né? Morei esse período lá, mas algumas situações lá que aconteceu me deixou muito triste e eu via que aquele lugar não era pra mim, né? Chegou uma vez lá que eu tava trabalhando e de repente começou a cair uma chuva, gente. Uma chuva daquelas assim de ficar louco mesmo, sabe? E quando eu tava indo pra casa, de repente, quando eu cheguei em casa, eu fiquei apavorada. Tinha água, gente, na minha casa inteira. Água até metade da parede. Perdi todos os meus móveis, imagina. Eu vendendo água ali no sinal, e eu trabalhava de manhã vendendo água no sinal, à tarde eu ia trabalhar no shopping, numa loja de perfume. Então, assim, eu chegava no final do dia, gente, eu tava exausta. A única coisa que eu queria era minha cama, um banho e dormir. Eu tava exausta. E quando eu cheguei e vi minha casa naquela situação, que eu perdi tudo, né? O pouco que eu tinha, eu perdi. Eu lembro que eu tinha pouco tempo que eu tinha comprado uma geladeira nova, né? Custei a comprar, com muito suor, com muito sacrifício. Comprei a geladeira, perdi tudo, gente. Tudo. Minha casa ficou completamente alagada. E naquela hora ali, gente, eu lembro que eu sentei numa escada e eu via os meus móveis, tipo, meio que flutuando, minhas roupas. Eu não tive ação, sabe? A minha ação era só chorar. Eu só chorava, né? Porque eu falava, meu Deus, foi tão difícil conquistar, foi tão... Por isso que eu falo, sabe? Atrás, pra gente chegar até aqui, tem uma luta muito grande, que às vezes poucas pessoas sabem, né? Que eu não sou muito de ficar contando muito da minha vida, eu não sou muito de ficar compartilhando muito a minha vida. Então, foi um período que eu passei que foi muito, muito difícil. Perdi tudo. E depois disso que passou esse furacão, né, que mexeu muito com o meu emocional, eu falo que eu sou igual o Fênix, né, eu sempre me renasço das cinzas e sempre vou pra frente. Eu não sou uma pessoa muito de desanimar, né, primeiro porque eu tenho um Deus que cuida de mim e cuida de cada detalhe, e segundo que eu sou uma pessoa assim, né, é muito difícil algo me deixar muito abalada, sabe? E depois que eu passei por essa experiência, né, que foi uma experiência horrível lá, né, mexeu muito com o meu emocional, eu fui para Santa Catarina, que foi uma cidade que eu trabalhei muito, mas tive uma experiência espetacular, uma cidade maravilhosa. É uma cidade que eu consegui, né, conquistar algumas coisas, que eu consegui ir para frente. Eu falo que quem às vezes não quer sair do Brasil, quer ir para uma cidade bacana, né? Vai para Florianópolis. Eu morava em Palhoça, era uma cidade, era não, né? É uma cidade maravilhosa. Trabalhava no shopping, mas é uma cidade que você consegue trabalhar e conquistar as coisas também, né? Não é uma cidade igual muita gente acha que é muito caro, não acho. Então, assim,
consegue adquirir as coisas. Então, fui para lá, cheguei também sem nada e consegui adquirir muitas coisas, consegui juntar um dinheiro para vir para cá. E eu sempre tive vontade, gente, de sair do Brasil, né? Eu fiz até um shorts aqui pro YouTube falando um pouco. Fiz também no outro canal, na outra rede minha, falando que desde novinha, né, eu sempre tive vontade de sair do Brasil. Eu acredito que essa vontade veio através do meu pai, porque quando eu era nova, a gente, né, tava planejando, tirei até na época passaporte, planejando para poder sair do Brasil. Na época era para os Estados Unidos. Meu pai tentou, mas infelizmente na época não conseguiu, porque não era da vontade de Deus, né? Na época era eu, meu pai, meu irmão, todo mundo tinha tirado o passaporte e a gente estava realmente para ir mesmo embora. E ele sempre teve esse sonho de morar, porque a família do meu pai toda mora nos Estados Unidos praticamente. Um ou dois tios meus que não moram, né? Meu tio mora no Espírito Santo, um outro mora em Conselheiro Pena, mas o resto mora tudo nos Estados Unidos. Então era um sonho dele também. Na época ele levou um prejuízo, enfim. Não era da vontade de Deus. Então eu acho que essa vontade, que eu sempre tive vontade de sair do Brasil, foi dele. E eu sempre sonhava com isso. Tem gente que fala, eu nunca sonhei, né, de sair do Brasil, mas era um sonho meu. Então eu coloquei esse sonho, falei, eu vou conseguir. E trabalhava, gente, praticamente dia e noite, deixava de ir no banheiro para bater meta e ficava o tempo todo em pé. Quantas e quantas e quantas vezes não comia, não almoçava para bater meta e sempre batia meta, graças a Deus. Então, assim, consegui receber um salário bom, né? Como eu falei com vocês, praticamente a minha vida inteira eu sempre trabalhei em shopping, sempre trabalhei com meta, sempre trabalhei nesse ramo aí. Na época eu trabalhava na Constance e era uma loja de sapato que vendia muito bem, então a gente corria atrás, a gente deixava de ir no banheiro, trabalhava final de semana, trabalhava feriado e, sabe, correndo atrás e correndo atrás. Na época eu consegui juntar um dinheiro e vim para Portugal. Então, assim, foi uma experiência, assim, bem louca, né, antes de sair de lá para vir para cá, mas foi uma experiência que eu tinha que passar para me amadurecer, porque às vezes se eu não tivesse passado o que eu passei lá no Brasil, às vezes as coisas que eu passei aqui, às vezes eu não iria aguentar, às vezes eu ia ficar aqui às vezes um mês e queria voltar. Então, Deus sabe de todas as coisas, tudo que a gente passa na vida da gente tem um porquê, né? Então me amadureceu muito, fez eu ver a vida de outro sentido. Então respondendo, né, a primeira pergunta, que ficou um pouco, né, para vocês entenderem também, eu tive que começar bem lá para vocês entenderem. Eu nasci em Belo Horizonte e fui criada em Mariana. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, né, como tá sendo a minha adaptação aqui em Portugal? Então, gente, acho que a minha maior dificuldade, né, como eu já tinha falado, sempre falo nos vídeos, é mesmo a adaptação de não ter tanto transporte igual onde eu morava, né? Então, sim, é uma dificuldade que eu tenho em questão de adaptação, que eu acho um pouco difícil, mas tirando isso, outra coisa também é a comida. Eu senti uma grande diferença na comida. Tem gente que chega e não tem problema nenhum com a comida. Então, assim, é muito difícil eu ir num restaurante aqui para comer comida deles, porque para mim, no meu modo de ver, né, pelo que eu... E é claro, né, gente, eu tô em outro país, com outra cultura, com outro modo, né, de viver, de comer, enfim. Mas normalmente, as coisas que eu sinto falta, eu sempre faço em casa, né? O famoso cachorro-quente. Tem uma salsicha lá no Mercadona que eu acertei. Ela é perfeita. Foi até uma amiga minha que me indicou. Eu acho que era a falta maior. Sinto falta também daquele hambúrguer grandão lá do Brasil, né? Que a gente tem costume de parar no trailer e comer. Mas, tirando isso, acho que a adaptação minha é bem tranquila. Eu sou uma pessoa muito fácil de adaptar nos lugares. Eu não tenho problema com questão de adaptação. Sou muito tranquila em questão de adaptação. E eu acho que é isso. A minha adaptação, não tive problema nenhum, assim. Tem gente que tem problema com frio, tem gente que tem problema, né? Tem gente que vem pra cá e emagrece muito porque não consegue comer nada. Mas não, gente, as coisas que eu sinto vontade de comer, eu compro, faço em casa. O que eu não acho na rua. E eu acho que, tirando isso, a minha adaptação muito tranquila, não tive problema nenhum, não. Terceira pergunta. Qual conselho, né, eu daria para quem tá querendo vir morar em Portugal,
Então, gente, o conselho que eu sempre dou, né, como já fiz outros vídeos também falando sobre isso, é vir muito preparado psicologicamente e financeiramente. Isso eu sempre falo em todos os vídeos meus, né? Porque quando a gente tá no Brasil, a gente vê vários vídeos e às vezes as pessoas mostram só o lado bom, ou às vezes também mostra o lado ruim e a gente não quer ver, né? Quando a gente tá, né, nessa preparação, a gente só quer ver as coisas boas. E cada um pensa de uma forma, cada um vê, né, as coisas de uma forma que acha melhor. Mas o único conselho que eu dou, venha muito preparado financeiramente, psicologicamente, né? Venha preparado para perder coisas também lá no Brasil, como datas comemorativas, que muita gente sente falta, como o Natal, o aniversário, né? A gente sabe que não é fácil, então, assim, é bem complicado. A gente perde aniversário de sobrinho, de tio, de tia, de irmão, de irmã, de pai, de mãe, né? A gente perde datas importantes, né? Mas são coisas da vida, é uma escolha que a gente fez. Então, a gente tem que vir muito preparado também para não sofrer tanto, né, com isso. E é isso, eu acho que o conselho melhor que eu daria é vir com bastante dinheiro, gente. Quanto mais dinheiro, melhor é. Vem com a documentação tudo certinho, para não ter problema para arrumar um trabalho. Não venha como turista, né? Se você quer ficar para morar, venha com tudo certinho para você não ter problemas futuro, né? Não vem sem nada, não vem com pouco dinheiro, né? Coloca ali no papel tudo que você vai precisar, em questão de arrendamento, em questão de tudo, para você não chegar aqui e não passar aperto e depois não dar certo, saindo falando mal de Portugal. Ai, Portugal é isso, ai, Portugal. Não, Portugal não é isso. O problema foi você que não soube planejar, né, a sua vida, as suas finanças. E é isso, gente. Venha preparado e que tudo vai dar certo. Com certeza, você vindo tudo preparado, tudo certinho, só não vai dar certo se você não quiser. Quarta pergunta: como foi em questão de trabalho, né, para mim aqui em Portugal? Quem não viu, eu já fiz um vídeo também falando sobre isso. Quando eu cheguei, fui trabalhar em fábrica, eu cheguei aqui em fevereiro, tava um mês assim ainda, né, de frio, tava um mês ainda de frio, não, tava frio, né, mas no finalzinho assim do mês, foi no finalzinho do mês, já consegui um trabalho, trabalhei em fábrica, trabalhei em 2 fábricas, depois trabalhei no shopping. Foi uma experiência muito boa, amo trabalhar no shopping. E é isso, gente. Pra mim não tive problema nenhum com o trabalho. Fui chegando, fui trabalhando, nunca fiquei desempregada. E foi bem tranquilo em questão de trabalho. Como eu sempre falo, faça o seu currículo, mantenha atualizado, vai nas portas das empresas, vai no shopping, entrega o currículo, corre atrás, não fica esperando cair do céu, porque não vai cair. Ai, não entrega um dia e fica no outro dia sem entregar, vai todos os dias, né? A gente, quando chega, a gente tem que ter uma cabeça, né, muito aberta sobre isso, até as coisas, né, ficar tudo certinho, né? Aparecer um trabalho na cozinha, vai, até para você fazer o seu pé de meia ali, depois que estiver mais tranquila, você vai trabalhar na coisa melhor para você. Mas não deixa de acreditar que vai dar tudo certo, já deu tudo certo, venha preparado que no final vai dar certo. E, gente, para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, a última pergunta, né, que eu sempre faço para todo mundo: se tem vontade de voltar para o Brasil, se voltaria. Então, gente, eu falo que vontade eu não tenho, mas o dia de amanhã a Deus pertence, né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas vontade eu não tenho. Gosto de morar em Viseu. Viseu é uma cidade maravilhosa para se viver, é uma cidade tranquila. Como eu falei com vocês, eu sempre fui criada no interior, morei numa cidade lá no Brasil muito pequena, passei a minha infância toda morando na tranquilidade lá de Mariana, então eu tenho o costume de viver assim em cidade pequena. Então vontade eu não tenho, né, de voltar, mas o dia de amanhã a Deus pertence, a gente não sabe o que pode acontecer, né? E é isso então, gente. Tentei compartilhar um pouquinho pra vocês a minha história. A minha história tem muito mais coisa pra contar, mas pro vídeo não ficar muito grande, não ficar muito cansativo, é isso que eu tentei passar um pouco pra vocês, a minha experiência, o que eu acho. Esses 2 anos aqui não é fácil. E você que é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, isso ajuda muito o canal. Curta, compartilha, fala de onde você é também, pra gente criar essa conexão, pra mim saber quem tá me ouvindo. E um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo e tchau!